Ele é professor de educação física e dá aulas de karatê, esporte que pratica desde os 7 anos de idade. Aos 21 começou a trabalhar e ingressou na universidade, na qual escolheu a área esportiva. Já era faixa preta, mas sempre atuando em escolas. Concursado pela Prefeitura de Poá, hoje é o responsável pela modalidade na cidade há 5 anos. Douglas Santos, de 37 anos, técnico do karatê de Poá, é o convidado do cenário esportivo de hoje, aqui na TV Cenário, em Ferraz de Vasconcelos. Douglas Santos, técnico de karatê de Poá, é o convidado de hoje do cenário esportivo aqui na TV Cenário em Ferraz de Vasconcelos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação no primeiro programa de 2016. Oh, que honra! Gostaria que você contasse para nós como foi o seu interesse pelo esporte. Você, na sua ficha, você passou que desde os 7 anos pratica a modalidade, mas por que o karatê? Como é que foi esse início aí? Cara, o karatê, na verdade, como toda criança da época, né, que assistia muito Bruce Lee, que não sabia o que é a diferença, porque Bruce Lee é Kung Fu, né, mas nós assistimos Bruce Lee, aí depois veio o Van Damme, aí aquela criança querendo se desenvolver, querendo lutar, Aí meu pai falou assim, não, alguma coisa eu tenho que fazer com esse garoto. E me colocou numa academia em São Miguel Paulista. Por incrível que pareça, eu não sou da cidade de Poá. Hoje eu adotei a cidade de Poá como a minha cidade de coração, por estar desenvolvendo esse trabalho lá que é magnífico. E aí eu acabei treinando. Aí quando deu uns 9, 10 anos de idade, devido um dia minha mãe não querer deixar eu ir para uma competição, que eu já estava evoluindo, e minha mãe falou, não, você não vai para uma competição, se eu não me engano era em Bauru. E eu falei, então se eu não vou competir, eu vou parar. Aí depois de um ano, minha mãe resolveu fazer academia, aquela empolgação. E aí ela foi 1, 2 vezes, viu que as pernas doeram, viu que o corpo doeu, falou assim, meu filho, eu não vou mais. Eu falei, tudo bem, mãe, então não vai mais. Tinha uns 11 para 12 anos. E aí ela falou assim, filho, mas eu não quero perder o dinheiro que eu já paguei. Ela já tinha pago adiantado. Certo. Você vai lá e faz? Olha, lá tem karatê. Eu falei, olha, eu volto pro karatê com uma condição. Ela falou, qual condição? Que você deixe eu participar das competições. Porque só treinar não leva a nada, né? Não leva a nada. Aí ela pegou e falou assim, não, eu deixo sim. Aí eu fui com o intuito até de voltar para uma modalidade nova, pro Kung Fu, né? Devido ao Bruce Lee, eu já conhecia, já era apaixonado pelo estilo dele, né? Chegando lá, eu acho que o cara olhou, por isso que eu falei pra você antes, aquela história do franzino, pequenininho, de 1,62 m, raquítico. Aí ele olhou pra mim, o professor de Kung Fu, falou, não, vai pro karatê, você já treinava. Aí eu percebi que era uma afronta. Aí eu falei, não, eu vou então. Certo. Aí foi aí que eu conheci o meu grande sensei, hoje meu amigo, meu compadre, batizei a filha dele, o sensei André Carlos Ramos, né, da Zenbukai. E aí eu comecei esse trajeto novamente do karatê. Foi aí que nós iniciamos todo o trabalho novamente para quando? Até a época da faculdade, porque aí, depois da faculdade, já tinha pego a faixa preta. Certo. Comecei a faculdade, disputei universitário pela Universidade de Cruzeiro do Sul, lá em São Miguel Paulista. Fomos campeões universitários com meu amigo Chuck e meu amigo Roseilton, né? E aí, depois daí não tinha mais como, porque eu já estava com uma família, já estava com filha, já estava trabalhando de dia, faculdade à noite, aí nós tivemos uma parada. Aí eu comecei a focar mais na educação física. Certo, que foi o curso que você escolheu para fazer na universidade. Foi o que eu escolhi para a universidade. Na época tinha um retorno um pouco mais rápido, né?
Como minha mãe sempre fala, pingava, mas não secava. Certo. Aquela questão do você ser professor. Comecei como professor substituto em escola do Estado, na escola Dom Pedro I, em São Miguel Paulista. Ali eu fiquei 4 anos como professor substituto. Comecei a lecionar no 2º ano de faculdade, né? Bem novo. E aí eu comecei a deixar um pouco de lado o karatê, até trabalhar com o karatê. Eu fazia alguns trabalhos de 1 ou 2 vezes por semana com crianças de pré-escola, mas era bem esporádico mesmo. Voltando à parte de atleta, né? Como atleta, você disse já na prévia, que antes da gente começar aqui em off, que você nunca teve esse corpinho aí, né? Pô, isso daqui foi difícil de conseguir. Conseguir, é verdade. Foi eu imagino, foi uma luta. Foi uma luta. Como é que foi a sua carreira de atleta? Quais as suas principais conquistas dentro do karatê? O seu karatê ou o karatê de combate? É o karatê Shotokan, né? Certo. O karatê, diferente de outras modalidades, eu estava até vendo uma reportagem de vocês com o sensei de judô de Mogi, né? Paulino. Paulino. E ele estava falando sobre o judô. A diferença do judô pro karatê, o judô é uma unidade, um estilo. O karatê, devido à guerra, né? Principalmente lá na questão do Japão, da China, ele começou a ser difundido em vários locais. Não podiam usar armas. Por isso que chama karatê-do, né? Que é caminho das mãos vazias. Não poderia se usar armas. Então, o que aconteceu? Foram divididos grupos de treinamentos, esses treinamentos escondidos na época, né? E aí cada mestre ele foi desenvolvendo um estilo de karatê. Certo. Hoje em dia se sabe de 8 estilos de karatê, né? O karatê que eu pratico e eu ensino hoje na cidade de Poá é o Shotokan, que ele foi desenvolvido pelo pai do karatê, o Ginjin Funakoshi, né? E lá em Okinawa. E é um estilo hoje um dos mais praticados junto com Goju, junto com Vado, junto com Shorin, que hoje está se enquadrando em relação a esse percurso que nós estamos tendo no Karatê para Olimpíadas, né? Certo. Nós estamos quase com o pezinho lá dentro em 2020, em Tóquio. Nós conseguimos introduzir o Karatê como uma modalidade olímpica. Entendi. Então, é o nosso estilo hoje, é o Shotokan. E como atleta, né, nesse estilo, como que foi a Olha, sua carreira? Como atleta, nós tivemos um grande problema no início. Por quê? Quando eu retornei para o Karatê, como eu disse para você, lá em São Miguel Paulista, com o sensei André Carlos Ramos, nós éramos de um Karatê diferente. Eu até brinco com o pessoal hoje, o pessoal de antigamente, que jogava videogame do Street Fighter lá, do Ken, do Ryu. Nós éramos o Ken, passamos a ser o Ryu. Por quê? Porque nós éramos daquele do kimono vermelho, Certo. sem manga. Era um karatê americano, que não tinha uma identidade própria. Era um karatê meio kickboxer, mais ou menos isso. Mais ou menos o filme Karate Kid. Parece que a indumentária era parecida. Isso, né? Na verdade, esse filme novo, Aham. Karate Kid, né? Eu não sei se você está falando do antigo ou do novo. Do antigo. Do antigo, né? Do Daniel San. Ali Isso. era um karatê japonês. Era um karatê, tanto que muitas vezes ele demonstrava o kata ali, teve lá na pedra, na praia, ele estava demonstrando o Teikishodan, que é um dos katas que nós aprendemos também, né? Certo. E desenvolvemos. Porque o novo, ele é Kung Fu. Colocaram, acho que só o nome, parece que o roteirista só colocou o nome para poder homenagear o mestre Miyagi, que já tinha, né? Uma questão de homenagem mesmo. Então, como nós estávamos nesse karatê meio americanizado, era tudo meio informal, vamos dizer assim. Nós não praticávamos esse karatê competitivo, um karatê federado. E aí depois, quando meu sensei falou, olha, vamos passar para um karatê regular, para um karatê verdadeiro. Vamos começar com um karatê
que nós podemos desenvolver nosso trabalho. E o grupo que nós estávamos, todos os moleques dedicados, onde que o sensei ia, nós íamos atrás. E aí ele conheceu a Zenbukai, que foi do Shihan, nosso grande mestre Takashi Shigeda. E aí ele começou a treinar o karatê japonês mesmo. Nós já tínhamos a grande base. E aí nós começamos a adentrar. E aí adentramos aí a Federação Paulista de Karatê, que hoje é presidida pelo José Carlos, o Zeca, que revolucionou. Daí é um orgulho eu falar que na época eu era fã dele, 20 anos de seleção brasileira, ganhou Pan-Americano, e hoje eu sou fã dele e hoje nós somos amigos. Certo. Isso é um grande orgulho falar que ele revolucionou o karatê de São Paulo e posso dizer até do Brasil, porque a grande equipe hoje, o grande grupo hoje que representa o karatê nacional é de São Paulo. Certo. Então isso é um grande orgulho para nós, né? O Zeca está fazendo com que o karatê seja muito mais difundido. Então para a gente isso é maravilhoso. Depois que vocês adentraram no oficial, como é que foi? Era pela academia, era pela federação? Então, nós éramos pela academia, nós ficamos uma vertente da Zenbukai, nós viramos Zenbukai Parque Guarani, que era lá na região ali próximo a Armerim do Matarazzo ali. Certo. E aí começamos a competir. E tudo que é de início é complicado, cara. Então, muitas vezes fui para um paulista, voltei com o olho roxo, mas não é assim. Antigamente era mais pegado. Opa! Hoje em dia tá devido à questão olímpica, o karatê está mais organizado, estruturado para esse desenvolvimento. Então, na verdade, eu não tive grandes conquistas, a não ser universitários, que eu já estava mais amadurecido. Meu foco maior, eu gostava de participar, né? Já cheguei a etapas do Paulista, já cheguei a finais de Paulista, mas nunca com grandes resultados. Eu sempre percebi, depois de uma vez que uma amiga falou, olha, me ajuda a treinar. Eu era já um dos alunos mais velhos do meu sensei, me ajuda a treinar, eu estou na final do Paulista e tal. Que eu comecei a dar uma força para ela, e eu vi que ela foi campeã, eu falei, acho que minha área não é lutar. A minha área é ensinar. Né? Então é assim, eu sempre tive um grande prazer em ensinar. E o aluno ganhando, o atleta ganhando, aquilo para mim, eu acho que a minha realização, eu gostaria de ser um grande atleta, e eu tive muita dificuldade, né? Hoje eu passo aquele prazer, como se o atleta é como se fosse o filho, o aluno é como se fosse o filho. Aquilo que você gostaria de fazer, você passa para ele, né? E essa carreira de técnico, treinador, incentivador até, iniciou quando você ainda era atleta. E quando foi o start de você, não, agora você só o treinador, algum sensei pediu para você ser o auxiliar técnico, como é que foi? Na verdade é assim, é até meio complicado, porque assim, chegou uma época que eu fiquei um pouco até desiludido como eu não estava mais treinando, não tinha tempo. Eu cheguei a trabalhar em um colégio que eu falei pro dono do colégio, olha, paga como se fosse 2 aulinhas, era um valor simbólico. E eu tô treinando pro pessoal aqui, depois do meu horário de aula, eu começo a ensinar. E ele falou, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Aí comecei a dar aula e foi 20 alunos, 30 alunos, 40 alunos, 50 alunos. Aí ele olhou para mim e falou, Douglas, temos que ganhar dinheiro em cima disso. E como eu trabalhava num colégio particular em um bairro humilde, o que aconteceu? Quando eu falei, olha, o dono quer que vocês paguem uma mensalidade pelo treinamento. Sim. Aí o pessoal falou, olha, sensei, desculpa, mas não dá. Eu falei, não culpo vocês. Aí ali me desanimou. Como o meu sensei também dizia, hoje ele também não dá mais treino, porque você sobreviver de academia é complicado. Porque você pode ter
em dezembro, em novembro, 40, 50 alunos. Em dezembro, todo mundo some, não paga mensalidade. É tudo muito complicado. Então, assim, eu falei, sabe de uma coisa? Vou deixar de treinar karatê. De treinar, não, mas pelo menos de ensinar o karatê. Vou me dedicar à educação física. Aí eu prestei um concurso em 2006 para Poá. Chegando em Poá, fui chamado em 2010 para o esporte. Eu fui direto para o esporte. E eles falaram assim, professor, qual modalidade você pode trabalhar? Uhum. Eu falei todas, menos o karatê. Já tá tão desiludido assim. Eu tava meio cabreiro, né? Do que aconteceu. Eu falei todas, chegou na última, eu tenho uma opção para vocês. Qual, professor? Eu sou formado em karatê, já trabalhei com karatê, ensino karatê. Se vocês acharem por bem, eu posso começar a trabalhar com karatê aqui. E nisso, quando eu fui me apresentar na Secretaria de Esporte, na época a secretária já falou, então você é o professor de karatê? Eu falei, sou eu, né? Uhum. Eu nem sabia, mas sou eu. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho ali na Vila Monteiro, certo, com um aluno em 2010. Eu ficava ali na porta esperando para ver se alguém passava para eu convidar a treinar comigo. Veio um aluno a treinar. Esse aluno, em 3 meses de treino, ele foi para uma competição em Caçapava, do Sensei Gilles. Uma competição muito forte. E esse aluno, ele foi campeão. Ele lutou contra um faixa preta na final do campeonato. Então aquilo me estimulou muito. Eu falei, opa. E aí foi a partir daí, só que o meu objetivo nunca foi esse. Eu entrei em Poá com o objetivo da proposta da cidade, que era esporte e cidadania. Uhum. Eu falo para todos os meus alunos hoje, a competição faz parte. A competição é maravilhosa, você ganhar uma medalha é lindo. Só que você mudar quem você é, você ter uma vida diferenciada, você ter os fundamentos do Dojokun, que o Karatê tem, que é você mudar sua personalidade, entrar uma pessoa e sair uma outra pessoa para a sociedade, para mim isso é o maior prêmio do que qualquer medalha. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos, vai falar um pouco mais do trabalho que o Douglas desenvolve lá no Karatê em Poá, como é que foi a temporada de 2015 e a expectativa dele para 2016, ano que se inicia aqui em Ferraz de Vasconcelos, no Cenário Esportivo, programa número 1 para você. Daqui a pouco a gente volta. A Clínica Doutor Estética tem o que há de melhor para tratar de sua beleza. Tratamento de estrias, gordura localizada, celulite, flacidez de pele, depilação a laser, pré- e pós-operatório de cirurgia plástica com profissionais altamente qualificados. E a Clínica Doutor Estética traz uma novidade, a criolipólise, que é um tratamento que elimina a gordura localizada através de congelamento controlado. Venha fazer uma visita. Avenida Dom Pedro II, número 63, próximo ao Centro de Convenções Ferraz de Vasconcelos. Telefone 4675-0613. Doutor Estética, cuidando da sua beleza com saúde. Estamos de volta com o Cenário Esportivo aqui da TV Cenário em Ferraz de Vasconcelos. Convidado de hoje é o Douglas Santos, professor de Karatê da cidade de Poá, da Secretaria Municipal de Esportes. Antes do intervalo já comentou que passou pelo concurso, não queria o Karatê, acabou assumindo o Karatê, tinha só um aluno... E cresceu, né? De 2010 para cá, cresceu bastante. Como é que foi até esse ano? Olha, em 2010, depois desse aluno, né? Que nós iniciamos esse trabalho, nós terminamos o ano de 2010. Eu entrei dia 9 de junho de 2010. E nós terminamos esse ano de 2010 com 150 alunos. Nesses 6 meses, de um aluno depois de 3 meses... começou a aumentar. E eu faço questão sempre de divulgar o trabalho. Eu acredito assim, que você divulga o trabalho, não é para você vangloriar, ter honras, ter glórias, não.
Eu divulgo o trabalho porque em uma cidade em que você tem professores qualificados, né? Não só de karatê, porque tem eu e o Sensei Barreto, tem o de judô, tem o de skate, tem o de ginástica rítmica, tem o de basquete, tem o de futebol, de futsal, né? Então é assim, de dança. Então o que acontece? Divulgar o trabalho em que uma cidade está dando à comunidade, à sociedade que ali mora, uma oportunidade de ter professores qualificados para os seus filhos treinarem. É o que eu sempre falo para todos os alunos, vocês hoje têm um espaço como se fosse de uma academia, que é uma academia, um professor que trabalharia e trabalha em uma academia, uma federação que faz parte de uma federação grande, é uma federação grande, tudo de graça. Então, qual que é a grande finalidade, né? Nós temos hoje, um exemplo, o tênis de mesa de Poá, do professor Fernando, 2 alunas é campeã brasileira. Né? E ele passou por um processo difícil, você sabe, um tempo atrás. E eu sei que todo esse processo pode um dia acontecer comigo também, porque nós sabemos que eu estou lá pensando no karatê, uma parte boa minha dentro da cidade de Poá, como eu estou concursado, eu me preocupo nas minhas aulas. Eu não tenho uma preocupação política. Porque se eu tivesse uma preocupação política, eu estava perdido. Porque não ia dar certo. É verdade. Então, assim, hoje eu agradeço os secretários que lá passaram e o secretário que está lá hoje, que é o Pacheco, uma pessoa muito bacana. A secretária que me recebeu lá de braços abertos foi a secretária Terezinha, né? E depois passou o secretário Eduardão. E hoje está o Pacheco, que também nos acolhe bastante. Eu tive sorte até hoje de ter pessoas que lá adentraram, gostaram do meu trabalho e apostaram no meu trabalho. Porque hoje em dia, esse ano de 2015, nós fomos para o Brasileiro Zonal em Foz do Iguaçu, pago pela prefeitura, avião, estadia. Fomos para a final do Brasileiro com o atleta Rodrigo Rossi sendo campeão, com estadia, motorista, alimentação, né? Então isso para mim eu não posso deixar de lado e falar, não, é o meu trabalho. Não existe o trabalho do Sensei Douglas. Existe uma família, que eu sempre falo para os meus alunos, uma família Karatê Poá. E essa família eu sou apenas o pai. Tem os tios, tem os sobrinhos. Os tios são os secretários, diretores, a Andréia, né? Os filhos que são os atletas, a Andréia, Allen, pessoa maravilhosa que está desde o início lá, hoje é diretora, e eu quero agradecer muito a ela também por sempre nos incentivar. Quando alguém falava assim, olha, agora não dá, ela falava para mim, Douglas, calma que eu vou dar um jeitinho e vocês vão. Então é uma pessoa que eu tenho que agradecer muito mesmo. E depois desse ano aí que nós só perdemos, de 2010, que foi os 150 atletas para o futebol, ainda bem, né? Nós só perdemos para o futebol, de número de alunos, e o karatê ele começou a crescer, e não é fácil. Eu sempre comparo que, assim, não estou desmerecendo de hipótese nenhuma, mas você ensinar uma criança uma arte marcial é totalmente diferente de você ensinar uma criança um futebol. Porque a criança ela já tem uma predisposição. Se você pega o seu filho desde pequenininho, você dá uma bolinha pequena para ele, chuta para mim, filho. Você como pai, você já consegue ensiná-lo alguma coisa. Pelo menos tocar na bola, chutar a bola. Só que quando uma criança vem para mim, ela vem muitas vezes com dificuldade de coordenação motora, que nós trabalhamos muito. Ela vem com facilidades, mas você tem que lapidar. Então, assim, é um trabalho um pouco mais árduo em relação a você fazer com que aquela criança, aquele aluno vire um atleta. Ou se ele não virar um atleta, como o sensei do judô que estava aqui falou, virar um grande professor.
virar um sensei maravilhoso, virar eu não virei sensei, eu não virei atleta, mas eu sou hoje um grande advogado, engenheiro. O karatê me ensinou a disciplina, o respeito, ser uma pessoa que envolva a todos. E eu sempre brinco e falo assim, olha, não é porque eu sou sensei de karatê, não é porque eu ensino karatê, não é que eu tenho que ser aquela pessoa rude, rústica, isso já acabou. O karatê evoluiu, como todos os outros esportes evoluíram. Nós temos que acolher o aluno, nós temos que fazer que o aluno tenha prazer em fazer uma arte marcial. Nós temos que ensiná-lo a cair e dar a mão para ele levantar, não deixar ele caído no chão. E ele se sentir bem. Então, eu escuto muito isso dos pais até hoje, que eu tenho muitos pais que são meus amigos hoje. Eu sempre escuto, nossa, Douglas, como meu filho mudou depois do karatê. Isso eu posso dizer para você. Então, para mim, isso é maravilhoso. Já é melhor que um pódio, né? Uma medalha. Nossa Senhora. É claro que todo atleta, todo aluno que vai lá, mesmo a Secretaria de Esporte falando, Douglas, não se preocupa se for bem ou se for mal numa competição. O importante para nós é o esporte, a cidadania, é trazer esses alunos, essas crianças da cidade para fazer o esporte. Mas ninguém vai para uma competição para perder. Para perder, é verdade. Jamais. É verdade. Isso daí é uma utopia. Qualquer esporte, qualquer modalidade. Qualquer esporte. Até brinquei que nessa nossa última competição desse ano foi uma competição internacional chamada ISO, do sensei do Shihan Takashi Shigeda e da esposa dele, da Mirta Silayas. E eles trouxeram, na verdade, é uma organização internacional, Mercosul, que vem em países do Chile, aqui para São Paulo, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil. E um atleta meu do adulto, que é um atleta de ponta que eu tenho, o Anderson Araújo, ele perdeu a final para um argentino. Ainda eu brinquei com ele quando ele acabou. Ele terminou nervoso, eu falei, olha, eu aceito tudo, mas perder para um argentino não dá, cara. Não dá. Brincadeira, é claro, todo mundo é uma família, mas é um karatê muito forte, muito bacana, um karatê argentino também. Então essa competição internacional deixou os atletas, meus alunos, todos deslumbrados, né? Conversando com um argentino, conversando com um uruguaio, é bem bacana. Só fazer um parênteses aqui, o Douglas comentou do Fernando Giovannoni, né, técnico do tênis de mesa. Na verdade, ele ficou um bom período sem um local de treinamento adequado, afinal de contas são mesas grandes, é muita gente, ele tem uma garotada de qualidade lá. Isso aconteceu por questões políticas, a saída de um prefeito, a entrada de outro prefeito, um problema que ocorreu na política da cidade, mas que já foi resolvido. Ele já está até inclusive com o centro de treinamento de tênis de mesa. A gente que trabalhou lá na cidade de Poá tem que parabenizar realmente a Secretaria de Esportes, porque eles oferecem, quando podem, a estrutura adequada para todas as modalidades, né? Para todas, e eu posso dizer até com um pouco mais de empenho nas minhas palavras, que o professor Fernando, um amigo e um extremo profissional, uma pessoa que se dedica muito ao tênis de mesa. Então, até um dia, se vocês puderem trazer ele aqui, é um cara muito inteligente, um cara que já está bem envolvido ao tênis de mesa de Poá. Porque assim, como eu disse, nós somos uma família. Eu quero que todos lá cresçam junto comigo. Minha grande intenção é isso. Então, eu nunca entrei pensando que estaria um dia aqui falando sobre o Karatê de Poá. Eu entrei lá para poder pegar aquela molecada lá que ficava perto dos meninos lá da praça, usando uma droga. Quantas vezes no início eu começava a dar o treino na quadra da praça, que eu ainda não tinha um local, ia lá e falava, pessoal, por favor, rapaziada. Mas professor, a gente sempre ficou aqui. Eu falei, tudo bem, mas agora eu estou dando uma aula aqui. E se for um sobrinho seu, um filho seu, um primo seu, um irmão seu? Não, professor, você está certo. E aí, hoje, graças a Deus, está tudo ok. Nós estamos num espaço igual ao do professor Fernando, um espaço bacana, um espaço bom.
Tá encaminhando. Vai ser convidado, o Fernando já está convidado para vir aqui, vamos agendar. Opa! Vamos agendar com ele, sim, que realmente é um cara que batalhou bastante aí, principalmente para melhorar a infraestrutura e a qualidade lá do tênis de mesa de Poá. Uma das competições, você comentou agora há pouco, foi a competição internacional que reuniu Brasil, Chile, Argentina e Uruguai. Vocês foram com 14 atletas e 13 trouxeram medalha. Trouxemos medalha. Como foi esse torneio? Qual que é a importância disso para o seu trabalho em Poá? Ou seja, vocês fechando o ano aí com essa competição. Na verdade, assim, para nós, né, para a cidade é maravilhoso, é um torneio internacional. Uhum. Para nós, eu acredito que o mais importante foi o brasileiro, né, para nós. Esse torneio internacional, na verdade, é um torneio que ele já vem sendo desenvolvido pela Mirta Silais e pelo mestre o Shihan Takashi Shigeda há muito tempo. E foi a primeira vez que o grupo de Poá participou. O ano passado nós tentamos e não conseguimos, retrasado tentamos e não conseguimos. E esse ano nós chegamos lá como os famosos azarões, como em 5 anos de karatê. Às vezes eu mesmo me assusto, porque em 5 anos de karatê, você conseguir resultados que nós já conseguimos, sem o objetivo de conseguir. Para eu poder falar desse campeonato, eu vou falar do meu primeiro com eles, em 2011, tirando de 2010 com um aluno. O que eu fui com o meu grupo, 2011, eu fui com 10 alunos, treinados por mim, eu falei, olha, se trouxerem uma medalha, eu fico muito feliz. Se não trouxerem nenhuma, eu estou contente do mesmo jeito. Mas feliz é se trouxerem uma. E naquele ano eu levei, com o meu grupo, aqueles que eu estavam treinando, 10 alunos, e eu trouxe 20 medalhas. Todos trouxeram 2 medalhas. Aí você vai falar, mas Douglas, como 10 alunos traz 20 medalhas? Porque o karatê ele divide-se em 2 modalidades de competição. Certo. O karatê, como o judô também. O karatê ele divide-se em kata, que é a demonstração, é a luta contra adversários imaginários. É aquela demonstração, é o kata. E o shiai kumite, que é a luta propriamente dita, que é o combate entre 2 atletas. E ainda nós temos kata em equipe, kata kumite em equipe. Então é por isso que um atleta ele pode conseguir 2 ou 3 medalhas numa competição, dependendo da competição. Então, assim, naquele mesmo ano nós conseguimos trazer 20. Eu fiquei até meio assustado. Nós estávamos em outra federação e aí nós começamos a ganhar tudo. Aí eu falei, opa, não tá certo. Ou tá muito bom, ou o negócio aqui tá meio complicado. Foi aí que no ano de 2012 ou 2013, nos Jogos Regionais de São Paulo, lá na cidade de Caraguá, o Sensei Zeca, que é o presidente da Federação Paulista de Karatê, o José Carlos, chegou para mim e falou assim, Douglinhas, vem para a Federação Paulista, por que você não está indo com a gente? Eu falei, olha, nós estamos agora vendo outra federação e nós queremos sim uma federação firme, responsável, que esteja ligada à CBK, Confederação Brasileira, ao COB, ao COI. Então, vem com a gente, Douglas. A gente precisa. Aí ele se disponibilizou. Aí até a Secretaria de Esporte, conversar com a atual, na época, era a secretária de Esporte. Conversou com ela, foi a partir daí que nós começamos a adentrar a Federação Paulista. São competições muito fortes. Lá são competições, nós competimos com campeões brasileiros, com campeões sul-americanos, com campeões mundiais, né? Última competição do brasileiro aí, meu último paulista, meu atleta foi eliminado na semifinal pelo campeão brasileiro. Então, assim, é uma federação bem bacana que voltou essa oportunidade através do Zeca. E essa última competição, trazendo essa trajetória para cá, e nós entramos agora nessa competição internacional, foi muito bacana, né? Ela acabou mostrando para nós que nós temos
apesar de ser uma cidade, apesar de ser aulas gratuitas, nós temos capacidade, sim, de levar atletas a alto nível. E aqueles que não forem para alto nível, ser grandes senseis. Hoje eu tenho um atleta formado, que é o Rodrigo Rossi, né? Que ele foi homenageado há uns 2 anos atrás como atleta revelação da cidade de Poá, né? Esse ano eu tive outra atleta revelação da cidade, os melhores do ano, foi a Jennifer Castellani. Nessa competição ela ficou com a medalha de prata na luta, porque ela fraturou o nariz. Eu vou falar até pro sensei Marcones, lá de Guarulhos, que ele tá me devendo o nariz aí da minha atleta. Mas a gente sabe que às vezes acidentes acontecem, né? Graças a Deus ela está muito bem. E ela foi campeã no segundo ano, em 2012, foi campeã brasileira da modalidade do karatê. Então, para mim, isso tudo é orgulho. Como é que tá o planejamento e a expectativa para 2016? Hoje você tem condições de atender quantos atletas? Você já está no seu nível maior? E qual que é o planejamento e a expectativa? Olha, eu vou ser sincero, eu nunca nego uma criança para treinar comigo. Eu posso ter 50, 60, 100 alunos naquele horário, eu vou dar um jeitinho. Nem que seja meio metro quadrado para cada um, eu vou dar meu treino. Eu vou chamar um aluno mais velho, um atleta, né? Um aluno para poder me dar uma força. Porque eu acredito que o objetivo, como eu disse, maior, é trazer todos esses alunos, essas crianças da cidade, para poder estar praticando. Eu gostaria muito, e eu sei que a secretaria hoje está fazendo um esforço para isso, de trazer mais um professor, além do Sensei Barreto, que fica no ginásio de esporte, eu fico no centro, trazer mais 1 ou 2 professores para poder estar trabalhando mais essa parte de base. E eu sei que eles estão fazendo um esforço muito grande para que isso aconteça, até com o Rodrigo Rossi, ele está tentando entrar aí com a gente, o meu atleta genuíno da casa, e que eu conheço o trabalho, porque eu ensinei o trabalho para ele. Então isso aí é muito importante. Mas assim, o aluno a partir dos 7 anos de idade, chegou na Secretaria de Esportes, falou, eu quero treinar karatê. Ou com o sensei, onde você mora? Eu moro perto do ginásio, então vai pro Sensei Barreto. Eu moro perto do centro, com o Sensei Douglas. O horário é esse, pode ir? Não tem problema nenhum. Então, assim, eu não diferencio aluno. Os alunos novos treinam com os alunos antigos. Mas isso não é injusto? Não. Porque quando eu treinava, eu me espelhava nos alunos antigos. Sim, verdade. Meu sensei, o André Carlos Ramos, na época, era a namorada dele, treinava com ele, a Luciana, esposa dele hoje, minha comadre. A Luciana, ela era 2 faixas mais velhas do que eu me espelhava vendo aquela mulher lutar. E lutava muito. Foi campeã brasileira, chegou aí alguns desafios internacionais também. Então eu falava, eu quero lutar um dia que nem ela. Então assim, eu não separo por quê? Porque aquela criança, ela tem que ter uma base. Sim. Se você sentar na sua casa no domingo para assistir o futebol com seu filho, ele vai parar de... Terminou o jogo, ele vai pegar a bola, ele vai querer fazer o drible que nem o Neymar, vai querer fazer o drible que nem um jogador do Corinthians, um jogador de São Paulo, ele vai querer... Ele vê o Falcão no futsal, ele quer fazer a mesma coisa. E meus alunos, ele vai se espelhar em quem? Se hoje no Brasil, infelizmente, os esportes individuais, eles só passam raramente no canal fechado. Nós estamos um pouco ainda no Brasil com a cultura do futebol. E aí, quando o país, numa Copa do Mundo, leva de 7-1, todo mundo fica triste, desanimado. Aí eu falo, mas... É verdade, claro que vai ficar triste, desanimado, porque é a única coisa que você tem. Você come carne todo dia. Um dia que tiram sua carne, você vai sentir falta da carne, não é? Então é assim, não dá um frango, não dá outra coisa para você.
Então, não dão outra coisa para você assistir. Hoje em dia passa voleibol devido à geração de ouro que teve de lá até aqui. Porque a mídia, principalmente as grandes mídias, ela precisa do quê? Do patrocínio. De quem invista. E, infelizmente, hoje em dia é um pouco complicado. Então, eu sinto que ainda nós temos grandes atletas. De todas as modalidades do país. Grandes. No judô, no karatê, nós temos o Douglas Brose. Olha o Douglas, é o xará. Douglas Brose. Novamente atual campeão mundial de karatê. Primeiro do ranking mundial de karatê WKF. Então, quem ouviu falar do Douglas? Outra coisa, Pan-Americano. Alguns sabem, o Douglas foi atual campeão pan-americano de karatê. A atleta karateca, que eu não me recordo o nome agora dela, sumiu, ganhou o Brasil campeão, aquele troféu Brasil, talento do Brasil, né? Do COB, né? Do COB. Então, onde que você sabia? Poucos sabem. Então, assim, o que falta, infelizmente, é isso. Eu gostaria muito que o reconhecimento que a política de Poá tem comigo e com as outras modalidades individuais, a mídia e o governo federal e a mídia e o governo estadual tivesse. Porque você ia ver muitas crianças aí deixando um pouquinho de lado a bola, porque eu sou professor de educação física. Quantos alunos chegaram para mim, professor? Eu gosto de assistir futebol, mas eu não gosto de jogar. Eu gosto de hip hop, eu gosto de voleibol, eu gosto de basquete, eu gosto de fazer uma luta, mas eu não gosto de futebol. Eu já escutei um aluno uma vez falando isso para mim, professor, eu não sou obrigado a gostar de futebol. E eu falei para ele, você está totalmente correto. Nós temos aí o taekwondo, o judô, o karatê. Pô, professor, que legal. Porque eles estão com aquele costume do quê? Toma bola. Vai jogar futebol. Vai jogar futebol. Para quem é de Poá ou região até, ou vocês só atendem moradores de Poá? Só de Poá, né? Não. Então, nós atendemos sim a Poá, né, principalmente. Mas assim, eu não vou confirmar para você aqui, Alexandre, que nós não atendemos de outros locais, até porque assim, todos que foram até hoje na Secretaria de Esporte, atrás de uma modalidade, eu nunca ouvi eles dizerem não. Eu tenho alguns alunos de Itaquá, é que assim, normalmente as cidades aqui do Alto Tietê, principalmente, elas acabam elas têm um trabalho diferenciado de São Paulo, um exemplo, sim. Né? Tem normalmente umas escolinhas, tal. Eu sei que em Suzano tem a professora Aninha, né? Que trabalha pela prefeitura com a filha dela, com a Grace, né? Eu conheço em Poá, eu e o Barreto, em Itaquá, parece que agora eles estão colocando, eu esqueci o nome do sensei novo, ele foi até me visitar para ver minhas aulas, que ele queria umas ideias, eu esqueci o nome dele, que ele é novo dentro desse cenário. E Mogi tem né, um padrão diferenciado, já trabalha com modalidades faz tempo, os recursos também são bem maiores, até pela cidade, né? Né? Então, assim, acaba pela comodidade... Abraçando todo mundo, né? Pela comodidade dos alunos. Eu moro em Itaquá, vou fazer em Itaquá. Eu moro em Ferraz, eu vou fazer aqui em Ferraz, que é um aluno da Sensei Ana, do João, parece que ele trabalha aqui também. Então, assim, acaba sendo uma facilidade. Mas quando o aluno chega lá e fala, quero treinar com o Sensei Douglas, isso não tem problema nenhum. E qual que é o procedimento? O que ele deve fazer caso haja interesse de 2016 já começar no Karatê ou outra modalidade, né? A partir do dia 15 de janeiro, se eu não me engano, a Secretaria de Esportes ela vai estar aberta para iniciar as inscrições para 2016. O aluno tem que estar com os documentos, né? RG, CPF,
comprovante de residência e também de escolaridade. Porque o aluno, ele tem que estar matriculado na escola. Certo. Se ele estuda de manhã, ele treina à tarde. Se ele estuda à tarde, ele treina de manhã. Ele tem que provar que ele está matriculado. E eu acredito que isso tem que ser o mínimo mesmo. Porque não existe um esporte sem educação, como para mim não existe educação sem o esporte. Né? Então, é ir para a secretaria com esses dados e com atestado médico para 2016 e ali fazer a inscrição. Ou no karatê, ou na GR, ou no tênis de mesa, ou no futebol de campo, voleibol, basquete e skate. Desculpa alguns outros colegas aí se eu esqueci alguma modalidade. Futebol. Futebol tem bastante lá, tem um pessoal lá bacana, tem professor Kenny, Ricardo, Alan do futebol. Qual que é a faixa bacana. etária? Do karatê a partir dos 7 anos. Até 18. Até 99, acompanhada dos pais ainda, se quiser. Se quiser. Se Não, conseguir. se conseguir. Eu tenho hoje uma campeã desse torneio internacional, campeã master feminino. Mãe de uns alunos. Que ela falou assim, olha, Douglas, eu tô cansado de ficar aqui sentada olhando, esperando meus filhos parar de treinar. Eu falei, então vem. Entra e treina. Hoje ela é faixa vermelha, campeã master do torneio internacional. Legal, bacana. Douglas, obrigado pela sua presença. Obrigado eu, falar Alexandre. aqui do Karatê de Poá, do esporte da cidade de Poá. É a menor cidade da região do Altietê, né? Verdade. Uma das menores em termos territoriais, mas é muito rica, principalmente na questão do esporte. O que falta bastante também é a divulgação, né, desse trabalho. A gente sabe lá que o pessoal da Secretaria de Comunicação trabalha bastante e com certeza vai estar dando o apoio aí. Agradecer à Secretaria de Comunicação pelo contato com o Douglas, por ele ter vindo aqui. Gostaria que você deixasse uma mensagem para 2016 aí. Muitos golpes em 2016? Espero dar bastante golpes e receber menos golpes ainda, né? Cuidado com essa palavra golpe aí, que o negócio tá meio bravo, tá né? Perigoso, tá perigoso. Mas assim, eu gostaria de deixar assim, para toda a família Karatê de Poá, para você, Alexandre, muito obrigado por estar me recebendo aqui hoje. Um abraço para Rita, da Comunicação de Poá, que me convidou para estar aqui, através dela que eu vim. Para a Secretaria de Esportes, meu secretário Pacheco, Andréia, Juliana, minha chefe e minha diretora. E a família Poá Karatê, os pais, os alunos, que o ano que vem nós possamos estar juntos. E como uma família, nós possamos ali, através do Karatê, renovarmos a cada dia a nossa amizade, o carinho, o respeito e a consideração. E mandar um abraço também para minha esposa, senão ela briga comigo, né? E para os meus 2 filhos. O nome deles? Elisângela, minha esposa, Henrique e Yasmin, meus filhos. Elisângela, Henrique e Yasmin, sintam-se abraçadas aí pelo Douglas Santos, técnico da equipe de Karatê da cidade de Poá, aqui na região do Altietê. Foi o convidado do cenário esportivo de hoje, aqui na TV Cenário, em Ferraz de Vasconcelos. A gente fica por aqui, até o próximo, se Deus quiser.